August 28, 1963. 250,000 Americans, black and white, young and old, descend on the nation's capital in a show of solidarity. It was called the March on Washington for Jobs and Freedom, but it would be remembered as a turning point in the fight for civil rights. Among the speakers, the Reverend Dr. Martin Luther King Jr., who electrified the crowd with his stirring "I Have a Dream" speech. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. A few months earlier, racial tensions in the Deep South had erupted. News reports carried brutal images of fire hoses blasting at the backs of school children. President Kennedy had finally seen enough. In June of 1963, he presented sweeping civil rights legislation to Congress. Dr. King and others hoped a massive yet peaceful demonstration in Washington would spur passage of the bill. The city braced for violence, but their fears proved unfounded. The day of the march, more than 200,000 people gathered for a rally at the Washington Monument. It was the largest demonstration in the country's history. Arm in arm, they walked from the Washington Monument to the steps of the Lincoln Memorial. There, performers as diverse as Joan Baez, Bob Dylan, and Mahalia Jackson lent their voices to the cause. Martin Luther King Jr. was the last to take the stage. He began with a reference to Abraham Lincoln's Emancipation Proclamation, which freed the slaves a century earlier. But 100 years later, the Negro still is not free. Partway through, King put aside his prepared text and shared with the protesters his dream of equal rights for all. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Martin Luther King, em 1950, ele aderiu na luta contra o racismo nos Estados Unidos. E sabe aquele congresso que havia citado anteriormente, na qual o pai de Martin fazia parte? Pois então, mais tarde, Martin Luther King veio a recorrer a esse congresso a fim de criar um movimento para conquistar mais direitos e chegar num estado ideal de igualdade na sociedade. E na mesma década, na década de 50, ocorreu uma grande repercussão nos Estados Unidos quando Rosa Parks, uma mulher negra, ela se recusou a ceder o seu espaço no ônibus para um homem branco. E Martin Luther King foi um dos grandes nomes desse tipo de boicote. Em 1950, Martin, enfim, aderiu de verdade mesmo ali, de fato, à luta contra a segregação racial. Além disso, ele era o defensor da desobediência civil, ou seja, ele se recusava a cumprir normas que colocavam as pessoas negras no estado de inferioridade e submissão às pessoas brancas. E uma de suas inspirações foi Mahatma Gandhi.
E a postura de Martin Luther King, como citado anteriormente, era totalmente oposta à postura de Malcolm X, que ele acreditava que no uso da violência ele seria compreendido. Ele acreditava na famosa frase: a violência gera compreensão. E nisso, Malcolm X gerou ali o seu império e aquela toda a ideologia dos Panteras Negras, que foi um movimento extremamente marcante. No entanto, Martin Luther King já era totalmente contrário dessa ideia. Todos os protestos tinham um cunho mais pacífico, voltado para a desobediência civil, e que todos podiam estar no mesmo patamar de igualdade. Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1909, na cidade de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Era filho de um pastor batista chamado Martin Luther King Sr. Além disso, Martin Luther King teve mais outros dois irmãos, chamados de Christian e Alfred. A origem do nome Martin Luther King não foi um nome de nascença, vamos dizer assim, já que em 1935 ele viajou para a Alemanha com seus 6 anos de idade e decidiu mudar, ele juntamente com seus pais, decidiram mudar o seu nome de Michael King, que era seu nome de nascimento, para Martin Luther King, como forma de homenagear o pioneiro o pioneiro que fundou a igreja na qual ele cresceu e baseou toda a sua vida e o seu senso de protesto, de revolta, que iríamos conhecer mais tarde. Para ter uma ideia melhor de como foi Martin Luther King, ele cresceu em um ambiente financeiro estável, apesar de ser uma pessoa negra morando no sul dos Estados Unidos. E para ter uma dimensão de quem foi o pai de Martin Luther King, ele chegou a frequentar a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, voltada aos direitos da defesa civil dessas pessoas e da revogação dos direitos, pois as mesmas eram escassas de direito e praticamente só tinham deveres, que era servir as pessoas brancas. E uma curiosidade disso, algo que a gente pode estar levando em consideração, é que mais tarde Martin Luther King veio a entrar em uma espécie de confronto ideológico com outro ativista negro da época, Malcolm X, um dos pioneiros ali do movimento Panteras Negras. Já que Martin Luther King, já maior de idade e maior relevância ativista, ele focava numa igualdade social, em que tanto pessoas brancas como pessoas negras, elas dependiam uma da outra para sobreviver na sociedade, progredir na sociedade, e que todos estavam ali no mesmo nível de igualdade, nenhuma superior à outra. Tanto é que ele buscava os mesmos direitos para as pessoas negras. Se uma pessoa branca ela tem o direito de estudar, a pessoa negra também tem o direito de estudar. Se uma pessoa branca tem o direito de ficar sentada em um ônibus, a pessoa negra também deve ter esse direito, pois a única coisa que tem diferente é a cor da pele e nada mais. Já Malcolm X, ele não enxergava da mesma forma. Ele enxergava que as pessoas negras, elas não dependiam das pessoas brancas para sobreviver, ou seja, as pessoas negras eram independentes delas. Porém, isso já se trata de um assunto mais ideológico. Aos 15 anos de idade, Martin Luther King foi aprovado em uma seleção que permitiu ele se matricular na Morehouse College, uma importante universidade para estudantes afro-americanos. E foi nesse período também que ele decidiu seguir os caminhos de seu pai e se tornar um pastor da Igreja Batista. Martin Luther King graduou-se em Sociologia com apenas 19 anos de idade. Em 1955, conseguiu concluir o doutorado em Teologia pela Universidade de Boston e, com 19 anos ainda, foi ordenado a ministro e, com 25, foi ordenado a pastor, passando a atuar em uma igreja chamada Dexter Avenue Baptist Church.
em Montgomery, no Alabama. Luther King, em 1950, ele aderiu na luta contra o racismo nos Estados Unidos. E sabe aquele congresso que havia citado anteriormente, na qual o pai de Martin fazia parte? Pois então, mais tarde, Martin Luther King veio a recorrer a esse congresso a fim de criar um movimento para conquistar mais direitos e chegar num estado ideal de igualdade na sociedade. E na mesma década, na década de 50, ocorreu uma grande repercussão nos Estados Unidos quando Rosa Parks, uma mulher negra, ela se recusou a ceder o seu espaço no ônibus para um homem branco. E Martin Luther King foi um dos grandes nomes desse tipo de boicote. O terceiro livro se chama Força para Amar. É um livro que foi publicado em 1963 como uma coleção de seus sermões, principalmente sobre o tema da segregação racial nos Estados Unidos e com forte ênfase em valores religiosos permanentes. A segunda obra se chama Eu Estive no Topo da Montanha e é o último discurso do ativista estadunidense Martin. O discurso foi proferido na noite de 3 de abril de 1968, na sede municipal da Igreja de Deus em Cristo. E nele, King faz um apelo à união entre ativistas negros e o protesto não violento. Olá, eu sou a Carol e agora eu vou falar um pouco sobre 3 obras de Martin Luther King. A primeira obra se chama Eu Tenho um Sonho. É um nome popular dado ao histórico discurso público feito por Martin Luther King, no qual ele falava da necessidade de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos em um futuro. O discurso, que foi realizado no dia 28 de agosto de 1963, nos degraus de Lincoln, foi um movimento decisivo na história do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Feito em frente a uma plateia de mais de 200 mil pessoas que apoiavam a causa, o discurso é considerado um dos mais importantes na história e foi eleito o melhor discurso estadunidense no século XX, numa pesquisa feita no ano de 1999. Martin recebeu diversos prêmios e honrarias durante a sua vida em reconhecimento à sua liderança pelos direitos civis, a luta pela igualdade racial e a justiça social. O seu primeiro prêmio foi o Prêmio Nobel da Paz em 1964, aos 35 anos, e ele foi considerado a pessoa mais jovem da época a ser laureada. Além disso, ele foi reconhecido por sua liderança nos movimentos pelos direitos civis e a abordagem não violenta contra a segregação racial, e usou o prêmio em dinheiro para apoiar a causa dos direitos civis. Outro prêmio foi o Prêmio Margaret Sanger, concebido pela Planned Parenthood, que reconheceu a sua luta pelos direitos humanos e a luta pela justiça social. A medalha de Springer, que aconteceu em 1957, foi o prêmio anual concedido pela NAACP, que reconheceu a sua liderança no boicote aos ônibus de Montgomery e seu papel pelos direitos civis. Ele foi capa da revista Time em reconhecimento ao seu impacto da sua liderança durante a marcha sobre Washington e ao discurso I Have a Dream. Assim foi considerado o Homem do Ano da Time em 1963. Algumas homenagens póstumas foi a Medalha Presidencial da Liberdade em 1967, concedida pelo presidente Jimmy Carter, que reconheceu o seu papel na promoção pela liberdade e da igualdade. Outra medalha foi a Medalha de Ouro do Congresso em 2004, uma das maiores honras civis aos Estados Unidos, entregue a ele e a sua esposa Coretta por suas contribuições aos direitos civis. O feriado, que foi sancionado em 1983,
foi o feriado nacional dos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Day. Ele possui também um memorial que se chama Memorial Martin Luther King em Washington, que foi inaugurado em 2011. Ele possui vários prêmios e nomes de instituições, seja em ruas, escolas, universidades e prêmios em sua homenagem ao redor do mundo.